Vamos falar sobre um módulo de cotações a clientes. Este módulo de cotações a clientes, então, tem algumas particularidades que já vamos detalhar. Antes disso, como é de praxe, vamos lembrar que o ideal é, ao assistir esta videoaula, o Sidcom estar aberto simultaneamente para que se faça simulações conforme as orientações da videoaula, para que se vá familiarizando com as telas, com os campos que vamos informando e simulando, informações, lançamentos, enfim. Então, também salientamos sempre que é possível fazer consultas, ter uma ajuda aqui. A ajuda do sistema seria o manual online do sistema, então, com todos os menus, até de módulos que a sua empresa talvez não tenha contratado, mas com todos os assuntos aqui. Por exemplo, as cotações, que é o que nós vamos ver agora, então, como se faz a digitação e demais funções deste módulo. Então, vamos também salientar que, para cada assunto tratado, para cada videoaula, existe um documentinho correspondente, no caso aqui as cotações a clientes. Então, diferentemente do manual online, da ajuda do sistema, este documentinho é feito nele uma formatação das rotinas, dos recursos do Sidcom que a sua empresa irá utilizar. Então, é uma forma mais específica de dizermos para os seus usuários, os seus funcionários, colaboradores que terão acesso ao sistema, como eles deverão utilizar determinados recursos, porque este documento serve como um material de consultas, um material para tirar dúvidas com relação àquelas rotinas então que a sua empresa irá utilizar ou não e de que forma. Então aqui temos algumas informações, tabelas e cadastros básicos, que já vamos ver então. Também como se faz a inclusão, alguns detalhes importantes. Já aproveitando, inclusive, para comentarmos que aqui nesse item 321, particularidades, temos algumas informações do tipo logotipo da sua empresa, que é possível imprimir numa cotação. Então, o seu logotipo aqui diz que ele irá aparecer no cabeçalho da cotação, a imagem do logotipo. Basta seguir aqui um padrão de nomenclatura de uma imagem com extensão BMP, salva dentro da pasta do Sidcom, que o sistema já lerá automaticamente então esse logotipo, colocando ele no cabeçalho da cotação. Isto também é válido para imagem de produtos, por exemplo, que poderá então no relatório da cotação, na cotação impressa, enfim, ter a imagem de cada produto. Neste caso, para produtos que estejam cadastrados no Sidcom e com a imagem vinculada a ele, porque nós veremos agora na videoaula que a cotação permite uma flexibilidade de informações na hora de gerá-la. Por exemplo, informar um item que não está cadastrado no Sidcom e que talvez só venha a ser cadastrado no momento em que o cliente der a sua aprovação na cotação, fechar negócio, enfim, a sua empresa então forá adquirir o produto para fornecer para esse cliente. Aqui também temos
um log de eventos das cotações, então grava modificações e determinadas tarefas executadas na geração e manutenção das cotações, né? E aqui também temos algumas explicações sobre como gerar um pedido a partir de uma cotação, o que nós veremos agora na prática, então, na videoaula. E como é de praxe também, em todos os documentinhos de cada procedimento, no item 4 sempre temos aqui um quadro com sugestão de relatórios referentes ao módulo. Então, iremos ver agora diretamente no CIDCOM a questão de cotações. Então, primeiramente, temos tabelinhas básicas. Vale dizer, antes de abrirmos aqui a tela de cotações, que determinadas funções do CIDCOM podem não estar liberadas para um ou outro usuário do sistema, sendo necessário, então, que se dê as devidas permissões para o usuário ou usuários aqui no sistema, nas senhas e permissões, onde é feito o cadastro dos usuários do sistema e determinado o que ele pode ou não fazer dentro do sistema. Sempre salientando, então, esta parte também. Eventualmente, pode um usuário tentar executar algum procedimento, não só esse, como outros do sistema, e não conseguir. Então, aqui nós temos um cadastro, uma tabela básica, que seriam tipos de cotações. Por exemplo, cotações a clientes, cotações de prospecção, seriam cotações geradas para aqueles que ainda não são clientes, mas que podem vir a ser. Podem ser licitações, poderia ser uma tomada de preço, enfim. Aqui você pode clicar no maisinho e incluir tantas quantas forem os tipos, as variações de cotações que a sua empresa tiver que atender, enfim. Voltando aqui então no menuzinho, nós vamos entrar aqui então na digitação de cotações, né? Podemos inclusive consultar alguma cotação já gerada no sistema, já gravada no sistema. Temos algumas aqui então, né? Para alguns clientes, inclusive aqui uma gerada para um cliente com nome teste, que na verdade é um cliente que não existe no cadastro, que é o comentário que eu fiz ainda há pouco sobre a flexibilidade que o módulo cotações tem de gerarmos informações para um cliente ainda não cadastrado no sistema, seria uma delas, e também referente a produtos que não temos cadastrado no sistema. Porém, vamos ver que existem algumas particularidades aí nesse sentido. Então, vamos fazer aqui um pequeno exemplo de gerarmos uma nova cotação. Então, aqui temos a data do sistema, a data em que está sendo gerada a cotação, é a data do movimento informada, aqui seria o caixa do dia, né? Que também pode ser editada. Seguindo em diante, então, vamos ter aqui justamente o tipo de cotação. Vamos supor que seja uma cotação para clientes mesmo, esta primeira. Este número não é o número da cotação. Este número aqui seria o número da cotação. Ao gravá-la, ele será gerado lá no topo. Então, este número aqui, se nós formos olhar aqui no documentinho referente ao módulo, nós vamos ver que temos aqui, ó, número.
Então, numeração livre, onde poderão ser digitados quaisquer caracteres com a finalidade de facilitar a codificação pré-existente para diversos órgãos solicitantes. Por exemplo, na prática, digamos que esse número ou codificação, enfim, porque esse campo aqui é de livre digitação, não é? Poderia ser o código de um setor, como falamos ali, de um determinado órgão, enfim, de uma divisão dentro de um determinado órgão, no caso de uma licitação. Por exemplo, universidades. Muitas vezes universidades compram equipamentos de informática, compram determinados produtos, mas cotações, a venda, o pedido, notas fiscais têm que ser emitidos em nome de um determinado projeto, de um determinado centro de pesquisas, enfim. Então não sai em nome da universidade em si, ou de um órgão público, no caso, em cima, sim, do setor, da secretaria, do projeto que é responsável por aquela compra. Então, só a nível de exemplo. Então, como estamos falando da flexibilidade do módulo cotações, nós vamos fazer o seguinte. Poderíamos aqui utilizar um dos clientes já cadastrados no Sidcom, gerando então a cotação para ele. Então, vamos pegar alguém que não exista aqui, só para darmos o exemplo de que podemos gerar a cotação então sem vincular a um cliente cadastrado no sistema. Neste caso, nós não faremos a pesquisa aqui no campo código de cliente ou pela pastinha amarela ali da pesquisa. Nós vamos direto para o nome e vamos colocar aqui um nome qualquer, por exemplo. Vamos colocar aqui a Prefeitura de Porto Alegre. Prefeitura de Porto Alegre. Essa aqui não existe no cadastro. Contato. Então, podemos lá colocar o nome do contato lá. Também de livre digitação, porque não vem de um cadastro. O e-mail dele. Né? Só para não deixar em branco aqui, vamos botar aqui. Ó, brincar um pouquinho com esse campo aqui. E telefone. A gente sugere sempre que se obedeça um padrão IBGE, que nós sugerimos nos outros módulos também, em cadastro de clientes, fornecedores, que é este formato aqui que estamos digitando. Poderíamos aqui informar ainda um segundo número ou fax. Condição de pagamento. Podemos aqui então, com o cursor no campo ali, usar o F4, que é padrão para pesquisa, ou clicar na pastinha amarela e colocarmos aqui uma condição de pagamento. Quem é o vendedor que está gerando esta cotação para a prefeitura, então, por conta de quem é o frete, se não usa, se é por conta do remetente ou do destinatário, e a validade desta cotação. Por padrão, o Sidcom puxa 10 dias para frente, né? Mas também pode ser editada de acordo com a sua necessidade. Alguma observação referente a esta cotação, algo que não tenha um campo específico e precise ser informado. Temos ainda um campo aqui específico para informar se tem uma isenção de IPI, no caso de haver a incidência no produto, mas não ser tributado este cliente por ser um órgão público, enfim. Alguma observação interna neste campo. Observação essa interna porque só vai aparecer
para você, para os seus usuários, ou seja, vai ficar gravada aqui neste campo, vai aparecer em determinados relatórios para a sua consulta, mas não para o cliente, no caso do envio dessa cotação para ele. Então, fazemos aqui a inclusão e temos então habilitadas as abas aqui para, primeiro, digitarmos os itens da cotação. Este primeiro campo, autoincrementar item, somente números, significa que este item da cotação aqui, número 1, sendo o primeiro que vamos colocar na cotação, vai ser sucedido depois dos demais itens que fizerem parte numa sequência numérica, aí, 1, 2, 3, 4 e aí por diante, estando marcado esse autoincrementar. No caso de uma licitação, o que acontece? Podemos desmarcar esse autoincrementar aqui para que possamos então informar manualmente o número do item. Por que isso? No caso de uma licitação, podem existir lá uma grande quantidade de itens, de produtos, em que, fazendo parte dessa licitação então, mas não necessariamente a licitação tenha que ser atendida na íntegra. Ou seja, você pode atender parcialmente, pode atender só naqueles itens que você trabalha e tem condições de fornecer. Neste caso, normalmente as licitações só são lidas, as propostas enviadas, pelo código que o órgão gerou. Por exemplo, o órgão gerou a licitação com códigos lá do 1 ao 100, e vai querer as propostas dos itens com a mesma codificação. Então aqui poderíamos dizer que, em vez de atendermos os 100 itens que a prefeitura está pedindo, nós temos condições de atender 10. Mas esses 10 são aleatórios nessa sequência. Então aqui poderíamos manualmente colocar que vamos atender o 10, o 15, o 20, lançando um a um aqui, é claro, mas atribuindo para cada um deles o código da cotação, o código correspondente à licitação. 10, 15, o 20, o 30, o 40, o 52, o 65, enfim. E um exemplo apenas. Então, como não é o caso aqui, vamos deixar marcado o nosso autoincrementar aqui. O código do produto seria, então, o caso de estarmos fazendo uma pesquisa, uma busca de produto lá no nosso cadastro. Produtos já cadastrados no sistema. Porém, queremos ainda aqui ressaltar a flexibilidade do sistema de cadastrarmos um produto, digitarmos um produto que não temos no cadastro. Só viremos a cadastrar no Sidcom se compensar o negócio, se valer a pena a sua empresa então comprar o item para revender para esse cliente, para atender esse cliente, enfim. Então vamos colocar aqui, por exemplo, este campo de apresentação aqui, então ele é de livre digitação. Nós podemos aqui fazer todo uma descrição do item aqui. No caso, até mesmo diferentemente daquilo que for ser a descrição correta dele no momento que ele venha a ser cadastrado no Sidcom. Então podemos colocar aqui, por exemplo, estamos cotando divisórias de 2 metros por 2 metros de altura por 2 de largura, enfim, 2 por 2 metros. Enfim, é só um exemplo, né?
É um exemplo, então, de que podemos digitar aqui qualquer coisa. Temos a opção aqui de informarmos uma marca, né? Uma marca específica ou marca nenhuma, enfim, podemos deixar o campo em branco, ele não é obrigatório. Mas aqui só para termos um exemplo aqui, vamos colocar aqui a quantidade. Então, informamos aqui a quantidade do item. Podemos, no caso de um item que está cadastrado no Sitcom, buscar da lista de preços. Como é um item que nós não temos no cadastro, ele não vai puxar preço nenhum, então informamos manualmente aqui o valor unitário. Vamos supor aí que cada divisório aí custe R$100. Né? E podemos aqui, nos campos de descontos, temos 4 campos para descontos, informar descontos aqui. No primeiro campo, por exemplo, um desconto que viria a ser aí, vamos dizer, de 5%, porque o pagamento vai ser à vista, se fosse o caso, né? Aqui nós já estipulamos que seria um prazo de 30 dias, mas, enfim, só para exemplificarmos, um desconto de 5% se fosse à vista. Um segundo desconto de 5% se fosse uma determinada metragem, quantidade de itens, enfim. Ressaltando que, neste caso, o último desconto concedido, o segundo ali no caso, é sempre sobre o líquido anterior. Então, 5 e 5 aqui no caso não vão ser 10%, vão ser 9 e alguma coisa. Tanto é que estamos vendo ali que o valor líquido já está em 902,50 em vez de R$1.000. Na verdade, então, seria 9,75% o desconto total. E ainda teríamos aqui um terceiro e quarto, se fosse o caso. A alíquota de IPI, quando for o caso, e se esse valor informado aí nesse campo alíquota, ele é em percentual ou em valor, P ou V. Então, podemos tanto colocar percentual como já colocar em valor. Previsão de entrega para quantos dias? Após aprovado, né, por parte do cliente. E temos aqui toda uma descrição técnica. Então, poderíamos aqui colocar aqui detalhes de montagem, de instalação, de medidas, enfim, qualquer informação técnica relativa ao produto. Fazemos aqui a inclusão e já está pronto aqui para inserirmos o próximo item, o item número 2. Vamos exemplificar aqui, inserindo um segundo item, mas desta vez um item que nós temos no cadastro. Vamos forçar um pouco uma situação aqui. Neste caso, vamos pegar aqui esse perfil aqui, por exemplo. E vamos colocar aqui uma marca só para diferenciarmos um pouco. Aí vamos colocar aqui que são 5 perfis. E, no caso, podemos aqui então fazer a pesquisa da nossa listinha de preços. Temos ali então 3 listas de preços, na verdade. Uma de preços geral, uma de distribuidores e uma para indústrias. Então vamos colocar lá a lista de preços geral, a primeira que está marcada. Então, já temos aqui também um valor de venda para esse perfil. No caso, inclusive, ele está puxando vínculo com uma tabelinha de IPI, então ele está calculando aqui já 5% de IPI neste produto, em percentual no caso. Destacou ali já 48 centavos. Então, fazemos essa inclusão também e podemos então agora visualizar os itens já lançados na cotação. Então, como vimos, a divisória nós não tínhamos no cadastro, não aparece código aqui para ela e o perfil que vem do cadastro, sim. Então,
temos aqui demais informações, está aqui o desconto concedido em um dos itens, o outro não teve desconto. E podemos retornar aqui para a telinha principal, então dados gerais, e dar aqui, clicar aqui em alterar para gravarmos esta cotação. Temos aqui a opção de visualizarmos essa cotação. Aqui nós estamos utilizando um logo da Sidcom, mas poderia estar aqui o logo então da sua empresa neste lugar. E temos aqui as informações então. Foi gerada a cotação de número 6, com os detalhes do cliente, os detalhes do vendedor e detalhes dos produtos, então, já com IPI aqui no caso deste item, detalhes do frete, validade da proposta, prazo, e aqui o sistema adiciona automaticamente o nome do usuário que estava logado no sistema que estava gerando a cotação. Casualmente aqui o usuário não era a vendedora, mas poderia ser. Então apareceria o nome dela lá como vendedora e novamente aqui embaixo, ou ainda outro usuário que esteja gerando essa cotação. Aqui temos algumas observações que podem ter então as fotos, como foi comentado quando estávamos aqui vendo as particularidades comentadas aqui no documentinho, que podemos então ter imagem do produto. E se tivermos uma imagem associada ao produto, vai aparecer aqui logo abaixo da descrição do item, cada um deles, e com essas observações então. Bom, aí o que acontece? Posteriormente, vamos ver o que ainda podemos alterar, modificar aqui nessa cotação no momento da aprovação por parte do cliente, por exemplo. Vale dizer que aqui envia a cotação por e-mail. Tem esse ícone aqui, então nada mais é do que um atalho para abrirmos uma tela de edição de e-mails, semelhante a uma tela de Outlook ou outra ferramenta de e-mail, que já está pegando aqui um e-mail de remetente previamente configurado, que seria o e-mail da sua empresa ou do setor da sua empresa responsável por enviar cotações. E aqui, então, poderíamos digitar o e-mail lá deste cliente. Quando for o caso de um cliente já cadastrado no Sidcom, temos a opção aqui da seleção de e-mails e o Sidcom irá então trazer aqui do lado direito da tela, destinatário, o e-mail ou e-mails que existirem no cadastro do cliente para que possamos então fazer esse envio automaticamente já a partir desta tela. Embora não estejamos visualizando aqui, o Sidcom já anexa automaticamente em formato PDF a cotação. Então, nós não estamos vendo nenhum anexo aqui, mas o arquivo em PDF, na verdade, ele já está anexado aqui. E aqui temos já nos trouxe aqui uma mensagem padrão, porque existe um cadastro para diferentes mensagens para cada tipo de assunto. Por exemplo, a cotação que estamos vendo aqui, ou o envio de pedidos. Lá na digitação de pedidos, diferentemente aqui da cotação, nós temos uma opção de marcar como cotação, só que lá na digitação de pedidos, cotação, tem que ter o cliente já cadastrado e os produtos já cadastrados. O que não ocorre aqui então com a cotação, como nós estamos vendo, que podemos digitar um cliente ainda não cadastrado no sistema e também informar na cotação produtos
ainda não cadastrados no sistema. Então aqui é só um exemplo do e-mail que poderá ser enviado diretamente do sistema para este cliente. Então, posteriormente, dada a aprovação por parte do cliente, podemos depois então dar prosseguimento nessa cotação. Ainda temos a opção aqui de relatórios, podemos verificar cotações que tenham gerado pedidos ou não, porque uma única cotação pode gerar vários pedidos. Se queremos visualizar a observação interna que digitamos lá na cotação, então podemos aqui visualizar algumas cotações já geradas no sistema. Não fizemos grandes filtros ali, então trouxe apenas essas aqui, mas estamos vendo inclusive aqui que está aqui a nossa observação interna, que foi digitada na cotação número 6. Podemos ainda utilizar aqui de outras opções. Detalhamos aqui então os produtos de cada uma das cotações, inclusive. Aqui as outras passaram a trazer algumas informações que não tínhamos visualizado antes. Mas enfim, é mais a nível de exemplo mesmo. Então, vamos voltar lá na nossa cotação para vermos o que mais ainda podemos fazer nela. Então aqui podemos sempre fazer a consulta pela pastinha ou teclar o F4 para buscarmos as nossas cotações, usarmos algum critério de pesquisa. Mas nós queremos a última, a mais recente aqui, que é a número 6. O que ocorre? No documentinho, aqui existe um alerta para que a geração de pedidos a partir da cotação, então ela pode ser facilmente convertida em pedido para posterior reserva ao faturamento. Basta clicar no botão gerar pedido, como vamos ver ali, na aba dados gerais. Mas existem as restrições, que é justamente a cotação então tem que estar associada a um cliente existente, ou seja, temos que cadastrar esse cliente antes de darmos prosseguimento, gerarmos o pedido, e ainda com relação aos produtos, também devem estar cadastrados. Então, cliente e produto tem que estar no cadastro do Sidcom. Então, aqui diz que se ainda não estiver, tem que se fazer para depois retornar a cotação. E aqui o comprovante, que deve ser utilizado, comprovante padrão dos pedidos, normalmente já existente no cadastro de comprovantes do sistema, que é o tipo de operação, né? Então, se é uma venda, se é uma venda futura, uma simples remessa, enfim. O pedido será criado na situação de pendente, então ele não vai estar reservando o item do estoque. E então aqui informa que para reservar ou fazer a separação é preciso ir lá na tela da digitação do pedido, onde ele já vai estar gravado, né? Ou na tela de liberação e emissão de notas, e então alterar. Então aqui informa o PRO 001, procedimento de pedidos, para mais detalhes, que seria também a videoaula específica, que seria de pedidos de vendas, tem essas informações aí também, de como se troca a situação de um pedido. Mas, voltando ao Sidcom, então, se tentarmos gerar o pedido a partir desta cotação, vai ocorrer justamente o que acabamos de comentar. A cotação não tem um cliente associado a ela. Então, para fazermos uma coisa aqui mais simples, nós poderíamos usar o atalho aqui para cadastro de clientes e fazer o cadastro desse cliente, então, agora, para vincularmos a cotação. No caso, então, vamos até usar desse exemplo. Vamos colocar aqui, então, prefeitura.
Aqui o sistema vai nos obrigar a utilizar alguns campos aqui, embora vamos ver aqui quais deles nós vamos ser obrigados a informar, porque realmente tem alguns aqui que, sem informar, o sistema não deixa nós concluirmos o cadastro. Então, o cadastro nem pode ser tão simples assim, até porque, para a emissão da nota fiscal eletrônica, o cadastro tem que estar completo, né? Então, conseguimos fazer a inclusão, então, de uma forma mais simples aqui, para não precisarmos nos detalhar tanto. Então, temos a prefeitura já cadastrada. Então, podemos sair da telinha. Estaremos, então, retornando para a cotação, onde agora nós vamos aqui fazer a busca ali no nosso cadastrinho, então, e vincularmos ao cadastro que nós acabamos de fazer. Então, agora passamos a ter a informação do cliente na cotação. Vamos ter que repetir algumas informações aqui, porque ao mudarmos o cliente ali, o sistema poderia estar trazendo automaticamente algumas dessas informações do cadastro do cliente. Mas como nós não fizemos um cadastro completo, então algumas coisas se perderam da nossa cotação original ali, a gente tem que estamos tendo que preencher novamente. Mas enfim, outras informações se mantiveram, como estamos vendo. Alteramos novamente. Alteração realizada com sucesso. Podemos novamente visualizar ali. Aqui não mudou muita coisa, porque na verdade colocamos praticamente a mesma informação lá. Porém, se tentarmos novamente gerar o pedido, agora o SIDCOM vai nos dizer que existe um item não associado a um produto cadastrado. Por quê? Nós lançamos na cotação aquela divisória que, na verdade, ela não existe no cadastro do SIDCOM. Como o cadastro de produtos é um pouquinho mais completo e exige um pouco mais de informações, não vamos agora utilizar do recurso aqui de abrirmos o cadastro de produtos e incluirmos essa divisória lá. Vamos simplesmente utilizar um produto já cadastrado para facilitar o nosso exemplo aqui. Então, podemos aqui, eu vou complementar com um outro perfil aqui que a gente viu que tinha no cadastro. Nós tínhamos utilizado o primeiro, agora vamos utilizar esse segundo aqui, que é o perfil plástico. Podemos aqui colocar a marca novamente. Vamos colocar aqui a mesma marca que colocamos no outro. E aqui também podemos fazer a busca, então, das tabelas de preços. Pelo visto aqui, casualmente, está com o mesmo valor do outro. Vamos manter os descontos aqui só para diferenciar um pouquinho, mas aqui ele também pegou 5% de IPI. Então, vamos deixar assim para termos aqui um pouco de diferenciações na cotação. Mas, enfim, colocamos 10 de um, 5 do outro, os valores até são iguais. Calculou aqui o IPI correspondente em cada um. Num dos perfis a gente deu desconto e no outro não. Novamente podemos lá visualizar que já está atualizada a informação aqui dos produtos, o valor até abaixou bastante. De 900 e pouco que a gente tinha colocado inicialmente, ficou em 28 e pouco. Mas enfim, claro, porque isso aqui a gente fez um exemplo aleatório aqui, não seguimos uma lógica. Então, também não dá para se deter muito neste detalhe. Agora sim, nós podemos então clicar em gerar pedido, confirmamos e o SIDCOM informa que foi gerado um pedido de número 28
com sucesso. Então agora nós podemos sair aqui dessa telinha e, para finalizar o exemplo que estamos dando, ir lá no pedido de venda, pode ser lá pelo menu dos pedidos ou ainda pelo próprio atalho que já temos aqui na área de trabalho do Sidcom. E como sabemos que é número 28 o pedido que foi gerado, vamos abri-lo direto então. E como comentamos agora há pouco, visualizando ali no documentinho correspondente, então foi gerado um pedido na condição de pendente, para que daqui então nós possamos dar prosseguimento, passar esse pedido para a condição de reserva de estoque ou diretamente para separação no depósito, se já está tudo aprovado para ser faturado e emitida a nota. E temos então como visualizar, aqui estão os valores que a gente viu que foi gerado lá na cotação e demais informações. Então, condição de pagamento, vendedora. Então aqui nós vamos complementar para dar seguimento no pedido, sendo que na observação interna aqui o próprio Sidcom já informou automaticamente que a origem deste pedido é a cotação número 6, que foi a que nós utilizamos. E aqui temos inclusive os produtos que nós tínhamos lançado, informado lá na cotação. Também podendo visualizar aqui o pedido, não é? De uma forma aqui mais completa, de uma forma aqui mais detalhada com relação às informações incluídas aqui nas telas de digitação do pedido. Mas, enfim, seria aqui então uma sequência do exemplo que estamos dando no módulo na geração de cotações. Então, um assunto é complementar ao outro, a geração de cotações e a digitação de pedidos. Só que tratamos isso em videoaulas diferentes, porque nem sempre as empresas, a sua empresa, pode estar contratando o módulo cotações. Pode estar utilizando apenas o módulo de pedido, com a opção aqui de gerar um pedido e marcá-lo como orçamento para enviar para o cliente, obedecendo, claro, aquele critério de que o cliente e os produtos já deverão estar cadastrados no Sidcom. No caso de você necessitar, então, de uma flexibilidade maior na hora de gerar a proposta para o cliente, a cotação é mais flexível, então, porque não obriga o cadastramento do cliente do produto e também tem a opção de inserção de imagens desses produtos para avaliação do cliente e aprovação da compra, então. Então, desta forma, nós estamos concluindo aqui a videoaula sobre a geração de cotações no Sidcom, salientando sempre que a necessidade ou algum critério específico relativo ao módulo podem ser esclarecidos junto com o implantador que estiver acompanhando a implantação na sua empresa ou ainda posteriormente com o nosso suporte pela modalidade online ou remota no momento que você já estiver com o sistema implantado. Ainda assim, temos também a ajuda do sistema e esta presente videoaula para auxiliá-lo. Finalizamos assim então a videoaula sobre cotações.